Olá! Hoje o nosso tema é daqueles que mexem com o bolso de muita gente. A reforma do imposto de renda que, olha, acabou de ser aprovada na Câmara. O ponto que está todo mundo falando, claro, é a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Só que, bom, isso não vem de graça, né? Para compensar essa perda de arrecadação, criaram um imposto mínimo. Esse imposto mínimo mira rendas mais altas. E um ponto crucial é a tributação de dividendos. A gente tem aqui uma análise bem detalhada sobre essa reforma. Ela olha não só os pontos técnicos, mas também o contexto político e as possíveis consequências que essa fonte aponta. A ideia aqui é explorar essa análise, entender o que ela diz, o que está em jogo. Então vamos lá. Uma coisa que chama atenção logo de cara. A aprovação na Câmara foi unânime. Governo, oposição, todo mundo votou junto. Como assim? Num cenário tão dividido? Pois é, né? É interessante, o material que a gente analisou aqui sugere que foi, tipo, uma manobra política bem calculada do governo. Manobra. A isenção até 5 mil é muito popular, né? Quem não quer. Fácil de vender. Mas, ao mesmo tempo, a análise aponta um lado meio eleitoreiro. Nenhum político quis arriscar ser contra, sabe? E pagar o preço depois, na eleição. Faz todo sentido. Política é isso também. E agora vai para o Senado, né? Isso, agora segue para o Senado. A análise diz que as chances lá são boas, mas ainda não está garantido, né? Tem jogo pela frente. E um ponto que a fonte levanta, que é importante, é que essa reforma, com essa nova receita do imposto mínimo e dos dividendos, Sim. ela pode acabar ajudando o governo a manter o que o texto chama de paradigma de gastança. Paradigma de gastança. Quer dizer, permite continuar gastando, talvez até mais, sem ter que discutir corte de despesa. Exatamente essa leitura. Dá um certo fôlego fiscal, né? E aí adia ou até evita aquela discussão mais espinhosa sobre onde cortar, que politicamente é sempre complicado. Entendi. Ok, vamos então aos detalhes técnicos. A isenção até 5 mil por mês é a grande chamada. Mas como é que funciona essa compensação, esse tal imposto mínimo para as rendas maiores? Então, a ideia é criar um piso, sabe? Um mínimo de imposto para quem tem rendimentos mais altos de várias fontes. Funciona assim, em etapas. Primeiro, eles somam toda a renda anual da pessoa. Salário, aluguel, dividendos, juros, tudo entra. Tudo mesmo. Quase tudo. Um ponto importante, herança e ganho na venda de bens, tipo um imóvel, ficam fora dessa soma para ver se a pessoa atinge o limite para pagar o imposto mínimo. Certo. E qual é esse limite, o gatilho? Se a renda total no ano passar de R$ 600 mil, aí sim entra o imposto mínimo. É uma alíquota a mais que incide sobre essa renda toda. Há uma alíquota adicional. E ela é fixa, essa alíquota? Não, é progressiva. Começa mais baixa para quem está ali logo acima dos 600 mil e vai subindo. O teto dela é de 10% para quem tem renda total acima de R$ 1.200.000 por ano. 10%. Esse número tem alguma história? A análise comenta? Comenta sim. Diz que no começo pensaram em 9%, mas aí subiram para 10%. Parece que foi para evitar a crítica de que estavam pegando leve demais com os mais ricos, sabe? Entendi. Política de novo. Mas tem um detalhe crucial. Na hora de calcular quanto imposto a pessoa vai pagar de fato, não só se ela entra na regra, alguns rendimentos são excluídos dessa base de cálculo do imposto adicional, mesmo que tenham entrado na soma lá dos 600 mil. Ah, é? Que tipo de rendimento escapa na hora de pagar? A análise cita alguns. Por exemplo, o rendimento da poupança, ou de títulos isentos tipo LCI, LCA, indenizações também, e aposentadoria por doença grave. Esses valores, mesmo para quem tem renda alta, não sofrem essa mordida extra. Certo. E uma dúvida que muita gente tem. E quem já é salariado, ganha bem e já paga um monte de imposto de renda na fonte, com aquela alíquota de até 27.000%. Paga esse mínimo em cima do salário também? Não paga sobre o salário. A análise deixa isso bem claro. O imposto mínimo não aumenta o que já é descontado do salário na fonte, não importa quanto seja o salário. O foco desse imposto mínimo
São outras fontes de renda. Aquelas que talvez pagassem menos imposto antes ou nem pagassem. E aí que entram os dividendos, imagino. Exatamente. Chegamos neles. Esse talvez seja o ponto mais polêmico, né? O que mais deu o que falar. Com certeza. Como ficou então? A reforma cria uma retenção direto na fonte, ou seja, a empresa que paga o dividendo já desconta é uma alíquota de 10% sobre o valor dos dividendos que passar de R$50 mil por mês, pagos para pessoa física aqui no Brasil. 50 mil por mês. E se a pessoa recebe, sei lá, 30 mil de uma empresa e 30 mil de outra? Nenhuma passou dos 50, mas o total passou. Aí paga. A regra soma tudo. Se o total de dividendos que a pessoa recebeu no mês for maior que 50 mil, aplica os 10% sobre o valor total recebido naquele mês. Entendi. Soma tudo. E esse valor que a empresa retém, a pessoa perde? Não perde. Funciona como uma antecipação do imposto. A pessoa vai poder compensar esse valor lá na declaração anual do imposto de renda. Ah, bom. E para dividendo que vai para o exterior? A regra geral é a mesma, 10% de imposto. Mas tem exceções importantes que a análise aponta. Que tipo de exceção? Por exemplo, pagamento para governo estrangeiro que tem acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação. Ou para fundo soberano de outro país, ou para entidade de previdência lá fora. Nesses casos, a remessa do dividendo não teria essa retenção de 10%. E olha, tem uma regra de transição que a análise destaca como muito importante. Transição? Como assim? Os lucros que as empresas tiveram até o fim de 2025, mesmo que elas só paguem esses lucros como dividendos depois, até o fim de 2028, esses lucros antigos não entram na base de cálculo desse novo imposto mínimo. Ah, interessante. Então, lucro velho distribuído nos próximos anos, escapa. Escapa. Desde que o lucro seja de até 31 de dezembro de 2025 e o pagamento ocorra até 31 de dezembro de 2028. Agora, a partir de 2026, a coisa complica um pouco. Como? Se a empresa for distribuir lucro e misturar lucro antigo, diante de 2026, com o lucro novo gerado a partir de 2026, aí a taxação de 10% vai ser proporcional. Só vai incidir na parte do pagamento que corresponde ao lucro mais recente. Isso parece que vai fazer muita empresa correr para distribuir logo o lucro acumulado, não? Antes que a regra nova pegue para valer. É exatamente o que a análise sugere. Empresas que estão sentadas em cima de muito lucro de anos anteriores podem querer aprovar a distribuição ainda este ano, sabe, para garantir o pagamento até 2028 e fugir desses 10% sobre esses valores antigos. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, a análise que a gente está vendo aqui, ela é bem crítica daquela justificativa comum para a reforma, né? Aquela coisa de fazer os ricos pagarem mais imposto. O texto usa uns termos fortes, chama de pretexto equivocado, cínico e até cafajeste. Por que essa dureza toda? O argumento central ali é que essa ideia de que rico não paga imposto no Brasil, ou paga pouco, seria falsa. A análise bate muito na tecla de que as empresas, especialmente as do lucro presumido, já pagam uma carga de imposto que eles consideram altíssima. Lucro presumido, só para lembrar como funciona. De forma simples, o governo presume um lucro com base no faturamento. E a empresa paga o imposto sobre essa presunção, sobre a receita bruta, e não sobre o lucro que ela realmente teve. A crítica é que a empresa paga mesmo que o lucro real tenha sido baixo ou até se teve prejuízo. A fonte chama a carga tributária da pessoa jurídica de escorchante. Quer dizer, na visão dessa análise, o dinheiro já foi muito taxado na empresa antes de virar dividendo. Exato. Seria tipo uma bitributação. Taxar o dividendo na pessoa física seria só mais um imposto adicional num dinheiro que já apanhou bastante lá na empresa. E a crítica não para aí. Tem mais? Tem. Diz que a reforma do IR acabou virando um retalho, sabe? Um ajuste aqui e ali, focado na isenção e no imposto mínimo, mas sem encarar uma reforma maior que incluísse a tributação das empresas mesmo, que é super complexa e ficou de fora dessa vez. E sobre o discurso político? A luta de classes. A fonte critica bastante isso.
Diz que essa narrativa de rico contra pobre é barata e errada. O argumento é que, na prática, quem tem renda alta, principalmente de salário, já paga bastante imposto com as alíquotas que existem hoje. Então, o ponto da análise é que não estão só taxando os ricos, mas sim, como eles dizem, modificando a vítima tributária. É uma forma de resumir, sim. A análise argumenta que, em vez de olhar para a eficiência, para os gastos públicos que eles veem como excessivos, o governo só mudou de quem cobrar para poder bancar a isenção e manter a estrutura de gastos. E aí vem a preocupação com o impacto econômico. Certo. E quais seriam esses impactos principais que a análise aponta? Primeiro, o clássico, repasse de custo. A tendência, segundo eles, é as empresas passarem esse custo extra da tributação, seja o da própria empresa, seja o do sócio no dividendo, para os preços. Para os preços dos produtos. Isso. O exemplo que dão é simples. O suco de laranja na prateleira pode ficar mais caro. O argumento final é que todo imposto acaba estourando no bolso do consumidor. E isso pega mais quem tem menos renda, né? Porque o custo de vida sobe para todo mundo. Faz sentido. Além do preço, que mais? O risco de desestimular o investimento, até uma fuga de capital. Se fica mais caro ou mais complicado investir aqui, fazer negócio, a análise prevê menos investimento, menos empresa abrindo ou crescendo e, consequentemente, menos emprego. Parece meio contraintuitivo, né? Taxar mais quem ganha mais e isso prejudicar a economia como um todo. A análise levanta um ponto interessante, quase um paradoxo. Diz que isso pode acabar fortalecendo os grandões, os conglomerados que já existem. Porque se fica mais difícil para a empresa menor ou para quem está começando... A concorrência diminui. Exato. Menos concorrência, mais poder para os gigantes ditarem os preços. A conclusão da fonte é bem direta. O governo dá com uma mão, que é a isenção, e tira com a outra, com o imposto novo, custo repassado. E no fim, quem ganha mesmo é o próprio governo, que mantém a arrecadação e os gastos. Bom, se a crítica maior é como estão compensando a perda de receita da isenção, qual seria a alternativa que essa análise sugere? O que eles propõem? A alternativa é clara: cortar gasto público. O argumento é que o problema fiscal do Brasil não é falta de dinheiro entrando, mas o excesso de dinheiro saindo e saindo mal. Gasto ineficiente. Eles dão algum número para isso? Dão sim. Citam dados de 2023, por exemplo. Dizem que a arrecadação cresceu uns 100 bilhões naquele ano, mas os gastos do governo subiram 290 bilhões. A conclusão deles é: não adianta só arrecadar mais se o gasto continua crescendo descontrolado. Não fecha a conta. Mas aí sempre vem aquele argumento. Cortar gasto vai afetar saúde, educação, segurança, áreas essenciais. Tudo o resto todo. Sugerem que tem muita gordura para cortar em outros lugares sem prejudicar o essencial. E onde seria essa gordura, na visão deles? Eles listam algumas coisas. Falam em fundo eleitoral, fundo partidário, estatais quebradas, mordomias, tipo o jatinho da FAB para a autoridade, e os super salários no funcionalismo. E o dinheiro economizado com esses cortes, o que fazer com ele? Argumentam que a economia seria grande, daria para cobrir a isenção do IR e ainda sobraria para estimular a economia. Dão até um exemplo: usar parte da grana para aumentar o limite do MEI, o microempreendedor individual, subir de 88 mil para 144 mil por ano. Ah, interessante. A ideia é que isso ia bombar o empreendedorismo, formalizar mais gente e, no fim, até aumentar a arrecadação, porque a economia cresceria. Quer dizer, a lógica que eles propõem é totalmente inversa do governo, né? Primeiro corta o gasto, arruma a casa, depois, com o espaço criado, aí sim você pode pensar em reduzir impostos, simplificar, desburocratizar. Exatamente. A crítica é que o caminho escolhido foi o contrário. Mantém o gasto ou até aumenta. E para pagar a conta, sai caçando mais receita. Aumenta imposto aqui, cria taxa ali. E, segundo a análise, isso acaba prejudicando a economia e mantendo os juros altos por causa do risco fiscal. Entendi a lógica da crítica. Além dessa questão do gasto e do impacto econômico, a análise levanta mais alguma preocupação sobre a reforma do IR? Levanta sim, mas duas coisas que eles acham importante ficar de olho. E quais são? A primeira é um problema antigo nosso.
inflação e a tabela do IR que não acompanha. O texto que passou na Câmara não fala nada de corrigir automaticamente pela inflação. Nem a faixa de isenção de 5 mil, nem o limite de 50 mil para os dividendos. E por que isso é ruim? A gente já sabe, mas vale reforçar. Porque a inflação vai comendo o valor real desses limites, né? Mesmo que a inflação fique controlada, sei lá, 5% ao ano, em poucos anos, esses 5 mil de isenção vão valer bem menos. E mais gente vai acabar pagando imposto mesmo sem aumento real de salário. Exatamente. Faixa de isenção vai ficando para trás. E o mesmo vale para os 50 mil dos dividendos. Com o tempo, mais gente vai cair na retenção na fonte. A fonte acha isso revoltante, essa falta de correção automática. A famosa defasagem da tabela, um clássico. E a segunda preocupação? A segunda é algo que pode ver logo aí. A medida provisória 303. Segundo a fonte, essa MP está lá no Congresso, pronta para ser votada e tem chance de passar. MP 303. O que ela faz? Traz mais aumento de imposto na visão da análise. Por exemplo, subiria a alíquota de IR sobre várias aplicações financeiras de 15% para 17,5% já para o ano que vem. E acabaria com isenções tipo aquela para quem vende até 35 mil por mês em criptoativos. Então mexe com investimento de novo. Sim. A análise vê essa MP como mais um sinal dessa direção de arrecadar mais, aumentar imposto e complicar a vida de quem investe e de quem produz. Certo. Então, vamos tentar amarrar tudo isso que a análise trouxe. A gente tem uma reforma do IR com uma parte muito popular que é a isenção, mas ela é bancada por outras medidas que geram muita crítica. Imposto mínimo, taxação de dividendo. Passou fácil na Câmara, politicamente falando, mas essa análise que a gente viu hoje, ela é bem dura. Aponta risco para a economia, questiona se é justo, critica não cortar em gastos, alerta para a inflação comendo os limites. O que a gente tira disso tudo? O que fica muito claro é essa tensão, né? Uma medida que tem o apelo popular enorme, a isenção, mas que está sendo paga, digamos assim, de um jeito que essa fonte acredita que vai ser ruim para a economia no médio e longo prazo. A crítica principal é essa. Escolheram transferir a conta, talvez frear investimento, em vez de mexer no vespeiro dos gastos públicos, que para essa análise é onde está o problema de verdade. A preocupação é que isso só continua um ciclo vicioso de precisar de mais e mais imposto para fechar as contas do governo. E para a gente pensar um pouco mais, a análise termina com aquela provocação sobre uma possível escada de impostos. Hoje é o super rico, amanhã o rico, depois a classe média, depois o pobre. Se a gente junta isso com a falta de correção pela inflação, com a chance de outras MPs como essa 303 virem aí, a pergunta que fica no ar é: até onde vai essa busca por arrecadação? E quem, lá na frente, vai realmente pagar essa conta toda? É algo para a gente continuar acompanhando bem de perto.